Quando você entende que o outro não veio para te salvar, começa de fato a amar. Ana Sui. Baseado no livro A gente mira no amor e acerta na solidão. Por que que eu escolhi esse tema para um podcast de liderança? Porque ele estar em um cargo de liderança se torna cada vez mais solitário. Quanto mais você cresce, com menos pessoas você pode contar e ou falar. E essa é uma dor real que eu escuto diariamente nas minhas mentorias, principalmente nos cargos de diretoria e CEOs de empresa. Assim como esses CEOs, eu sou uma empresária de uma pequena empresa, com uma equipe também muito pequena, e muitas vezes eu me vejo nesse lugar solitário, exatamente porque eu não tenho sócios, eu não tenho pares, tem muitas coisas que eu não posso dividir com a minha equipe, e muitas vezes a gente acaba se questionando. A gente queria tanto essa posição de líder, sonhou, batalhou, estudou, e será que agora a gente está feliz nessa posição? E aí começa a vir todos esses questionamentos, né, que uma solidão traz para a gente ser humano. Liderar é muitas vezes solitário, sim. A gente também busca amor, reconhecimento do outro, da equipe, né? Alguém que nos compreenda, que no meio do caminho tire a gente dessa solidão. Mas é justamente nessa solidão que nasce uma clareza e uma força de vontade de fazer as coisas realmente acontecerem quando aquilo tem a ver, quando aquilo fala com o seu propósito da liderança. Todos nós, seres amores, seres humanos, somos também seres amorosos, né? É isso que eu queria dizer. A gente quer sim ter um amor para nossa vida, seja na vida pessoal ou na vida profissional. Nós buscamos as aprovações, os reconhecimentos, os aplausos, as gratidões. Isso faz parte. Nós buscamos relacionamentos e esperamos algo desses relacionamentos. É natural, todo mundo faz isso. Já dizia a pirâmide Maslow para quem estudou administração. Mas qual que é o desafio da liderança? O desafio é a gente suportar o não. Porque nem sempre a gente vai ser popular, nem sempre vão gostar da gente. Isso é, se você realmente estiver fazendo o seu papel, que é de vez em quando puxar as pessoas, tirar da zona de conforto, dar desafios maiores, dar feedbacks mais complexos, mais difíceis, fazer alguns desligamentos, né? Às vezes porque até a pessoa mereceu, mas às vezes porque era um corte de verba e aí você foi designado para dar essa notícia ruim, né? Então, falar esses nãos é muito complexo, é muito difícil, mas às vezes a gente precisa, e é isso que é o grande desafio da liderança. Esse é um território muito desafiador. A solidão do líder, ela não é uma punição, é o espaço onde descobrimos o que é genuinamente nosso e o que são as expectativas dos outros. Então, se você ficar tentando agradar todo mundo, você não vai ser um bom líder. Até porque eu falo para os meus mentorados assim, eu brinco. Quando eles começam com esse monte de dor, eu falo assim, gente, olha só, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Você é líder? Nasceu errado, então. O que que é nasceu errado? Você vai almoçar com a sua equipe e alguém vai dizer, olha lá, ela vai a Raquel almoçar com a equipe? Tão amiga, né? Quando ela tiver que desligar alguém, ela não vai conseguir. Aí você não vai almoçar com a equipe. Viu só, a Raquel nunca almoça com a equipe, ela nem gosta de gente. Eu não sei por que que ela é líder. Resumindo, nasceu errado, não importa o que você faça, então só aceite. Essa solidão, ela tem a ver com o espelho da água. Olha o espelho aí de novo, o tema do nosso podcast. Porque é na solidão que a gente se revela, né? Que a gente confronta exatamente o que que eu tenho medo de enfrentar ali naquela solidão. Quais são as verdades mais profundas sobre mim, sobre a minha liderança? Quais são as máscaras que eu estou utilizando? O que que eu posso mostrar realmente para o mundo? Mas muitas vezes, como disse Holiday também lá naquele livro dele da Quietude, é exatamente nesse silêncio que a gente tem os momentos de clareza. O que que faz sentido ou não para minha empresa? O que que faz sentido ou não para minha área, para o meu relacionamento amoroso, para as minhas amizades? Quais são os nãos, os posicionamentos que eu não estou tomando que eu deveria tomar? O perigoso aqui é fugir. Quem foge muito de conflito, foge muito de solidão, não resolve a vida. Terceiriza a sua autoestima, ou seja, fica o tempo todo esperando o aplauso, a gratidão dos outros, agradar todo mundo para poder falar: não, agora eu sou uma líder excelente. Aí, bonitinho, não vai. Não vai, porque ser líder excelente não depende de fazer o outro feliz. O líder maduro, ele entende que o amor próprio é o primeiro degrau da liderança saudável. Então, ele precisa sim tomar algumas decisões impopulares.
E aí, de novo, eu vou citar aqui o meu marido como um bom exemplo, porque não é que ele não sofra com algumas decisões difíceis, como, por exemplo, eu já vi ele sofrer na hora de fazer uma reestruturação grande, onde ele tinha que cortar pessoas. Ele, é óbvio, ele não gosta de cortar pessoas, mas ele não fica esperando que os outros aplaudam ele, né? Ah, não, não vou cortar, não, porque senão todo mundo vai achar que eu sou um líder ruim. Ele não tá nem aí para o que os outros vão achar. Ele tem um propósito. O propósito dele normalmente está muito alinhado com o da empresa que ele atua. E ele se move com esses desafios. Ele entrega muito resultado. Ele ajuda as pessoas. Eu vejo o quanto ele desenvolveu a equipe dele, né? As equipes dele, quanto que essas pessoas progrediram na vida, inclusive. E nem sempre as pessoas estavam felizes com ele. E ele tá ótimo em relação a isso. Por quê? Porque a pessoa tem uma autoestima que é boa. E é isso que a gente precisa tentar alcançar. Um passinho de cada vez, né? Que é difícil. Também tem essa dificuldade. Esse amor próprio é a base de qualquer relacionamento saudável. Porque o amor próprio também é limite. Então, existe um caminho do meio aí que não é ser egoísta e nem é ser aquela pessoa que aceita tudo. Eu venho pensando muito sobre isso, sabe? Sobre os nãos que eu preciso falar, não só na empresa, mas também em algumas amizades, né? Em algumas pessoas que só me ligam para pedir, só me ligam quando estão precisando de alguma coisa, né? E a gente é tão ocupado, a gente precisa priorizar realmente quem dá valor pra gente. E na empresa também tem que ser assim. Então, assim, até onde você pode escutar o seu time, ajudar o seu time, e quem é a pessoa que já tá abusando, que já tá sendo arrogante, que tá te encostando na parede como se fosse seu chefe. Tem um caminho do meio aí que a gente tem que posicionar bem. O respeito gera respeito. Então, toda vez que você não coloca esse respeito, as pessoas vão te desrespeitar. E eu já passei por isso algumas vezes. Teve uma vez que era uma emenda de feriado e a gente tinha combinado de trabalhar. Eu sempre libero para fazer home office, mas a gente tinha combinado. E eu fui para a empresa toda feliz, levei café da manhã, né? E aí uma pessoa faltou. E aí quando eu perguntei: "Oi, tudo bem? Você não vem hoje?" A pessoa me respondeu: "Ah, tá de brincadeira, né? Emenda do feriado." Assim, a pessoa me deu um esporro, né? E, e eu fiquei muito chateada naquele momento que eu falei, nossa, que desrespeito, né? E aí eu fui pensar por que que aquela pessoa tinha aquela falta de respeito. Por quê? Porque ela tinha começado pequeno e ela vinha me testando a cada dia e eu vinha fingindo que eu não estava vendo, porque eu não queria conflito. E aí chegou uma hora que a pessoa achou que ela podia fazer o que ela queria, né? Que era a festa da uva. E obviamente que eu desliguei essa pessoa posteriormente, mas essa falta de respeito muitas vezes é culpa nossa. É a gente que fica aceitando migalha, sabe? As equipes, elas sentem a diferença de quando o líder tem esse posicionamento, né, de que não tá nadando naquele vazio emocional, que ele não tá buscando aplauso, reconhecimento, ele tá só seguindo o papel dele, e aí ele é mais respeitado quando isso acontece. A maturidade amorosa é parar de pedir que o outro preencha aquilo que você mesmo esvaziou. Ana Sui também, a frase do livro, você mira no amor, mas acerta na solidão. Então, essas expectativas que você coloca no outro e que você acha que ele tem que preencher, ai, porque eu fui uma líder tão legal, a pessoa tem que ser grata, ai, porque eu sou tão boazinha, por que que não me respeitam, né? Esse vazio que a gente fica ali, e eu fico, né, também, acabei de falar aqui, tem a ver com que alguma coisa que a gente vaziou. Talvez lá na infância, talvez uma psicanálise aí ajude a gente, né? Porque esses momentos de busca por aprovação só mostram o quanto que a gente precisa do outro para ser quem a gente é. Quando, na verdade, a gente deveria descobrir sozinho, né? Então, como exercício, eu já quero te deixar aqui 3 dicas. Primeiro, busque momentos de solidão, né? Lixe aí 3 situações recentes que você ficou, nesse momento de solidão, né? Reflita. Busque aí 3 situações recentes que você ficou buscando essa validação. Aconteceu recentemente? Depois identifique nesses 3 momentos, né, dessa solidão, como é que foi estar nesses espaços? O que que veio de sentimento, de emoção nesse momento para você? E por último, para cada experiência listada, o que que te ensinou sobre o seu verdadeiro valor? Que insights sobre você mesmo você conseguiu ter nesse momento? A solidão, ela não é o oposto do amor. Ela é o espaço sagrado onde o amor verdadeiro nasce, que é o amor por si próprio, é o amor maduro, que não depende do outro para existir e para se sustentar.
Isso é muito difícil. Tem várias coisas que eu não faço porque eu falo, ah, mas isso aqui eu não tenho companhia, né? Quando na verdade, gente, era só uma caminhada, você podia ir sozinho. Eu tenho essa dificuldade, gente, mas eu confesso que eu tenho ficado bastante sozinha. Até por onde eu moro hoje, o estilo do trabalho mais de home office, e tudo tem um lado bom e ruim. E o lado bom é descobrir que eu consigo. Eu sempre achei que eu não fosse conseguir e eu tô conseguindo bastante coisa aí, então é um passinho de cada vez. Não existe relacionamento sem frustração. Existe relação com o desejo de permanecer, apesar dela. Ana Sui, também do mesmo livro. Eu falei em um outro episódio sobre essa questão de gostar dos meus amigos não só pelas qualidades, mas pelos defeitos que eles têm e que eu posso suportar. Isso é relacionamento maduro. Relacionamento amoroso também é assim. Outro dia eu ouvi alguém falar assim: ai, mas tá casada há 10 anos porque teve sorte. Hoje em dia só tem homem lixo. Eu falei: oi? Sorte? Sorte, meu querido. Quantas coisas eu abro mão no meu dia a dia, quantas vezes eu tenho que apoiar, que eu tenho que escutar, que eu tenho que frequentar lugares que eu não quero, perdoar, me encaixar no mundo do outro. Estar num relacionamento não é sorte. Eu fiquei 20 anos na Sul-América. Tive diversos líderes, com cada um eu fiquei muitos anos. Você acha que foi sorte? Que eu só tive líder bom? Que a empresa foi maravilhosa sempre? Não, eu escolhi estar ali. Então é a gente que escolhe. E quando a gente é decidido, ou quando a gente decide sair de um lugar, não é porque a gente deu o azar de ter um líder ruim. É porque simplesmente em algum momento não deu match. E não dar match também é culpa sua, bonitinho. Ou você não se esforçou o suficiente, ou simplesmente vocês pensavam muito diferente, ou aquele projeto não tocava o seu coração, não é culpa do outro. Por isso que a gente precisa olhar para dentro. Liderar é aprender a estar plenamente consigo sem perder-se no processo. E é descobrir que o verdadeiro amor não se prova com aplausos, com esse reconhecimento externo o tempo todo. Ele se manifesta dessa paz interior, de simplesmente estar bem com você, né? Na solidão, esse líder autêntico, ele não está só, ele está inteiro. Ele está conectado com a sua essência, com seus valores, com sua capacidade natural de amar, de liderar, com seu propósito, com seus desafios. E é por isso que, se ele tiver que reestruturar o time, ele vai reestruturar, mudar o formato da empresa, mudar de lugar, mudar de cidade. Qualquer coisa que ele tiver que fazer, ele vai fazer. A jornada da liderança consciente começa quando a gente para de buscar fora de nós o que existe dentro e que encontramos nessa solidão, que não é um vazio, é só uma quietude, uma plenitude de se olhar, de ter clareza e de continuar no nosso propósito. Meu nome é Raquel Paiva, eu sou mentora de líderes, mentora de negócios, sou fundadora da High Talent Gang, trabalho no mundo corporativo com liderança, com RH há 20 anos e hoje eu trouxe esse tema maravilhoso para vocês, para que você busque mais essa quietude, não como solidão, mas como um caminho que vai te levar para uma liderança melhor. Obrigada. Quem gostou do episódio, deixa aqui o seu comentário, coloca ali o alerta do sininho para avisar o de amanhã. Já indica para um amigo que precisa escutar isso. E amanhã, sexta-feira, a gente está de volta. Um beijo grande e até lá!